Levítico, capítulo 23. Nós vamos ler os 3 primeiros versos e depois, ao longo da exposição, vamos ler o restante do texto e meditar nessa santa palavra. Coloque seu coração na presença de Deus agora. Coloque seu coração diante do Senhor, porque Ele preparou esse texto ao longo do tempo, para que nós, o seu povo, pudéssemos aprender a descansar nele. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São essas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morem. Oremos. Pai bendito, o Senhor preparou a palavra, o Senhor inspirou homens ao longo da história para trazê-la a nós. O Senhor, ao longo de toda a história, fez com que o registro fiel dessa palavra fosse preservado, para que nós, os teus filhos, pudéssemos ouvi-la, pudéssemos entendê-la pela iluminação do teu Espírito Santo, a fim, ó Pai, de que ela chegasse ao nosso coração e nós fôssemos, ó Deus, instruídos pelo próprio Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã, livra-nos de toda perturbação, livra-nos, ó Deus, de toda distração, livra-nos, ó Deus, de todo mal, e traz a nossa mente e coração cativos ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra e, ouvindo-a, ouvirmos a Tua voz, ó Deus. Guarda-nos assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós temos trabalhado, irmãos, com o texto de Levítico já há 26 exposições. Estamos já mais próximos do fim do que do começo. Eu não sei como vocês sentem, mas quando vai chegando o fim de um livro, eu começo a ter uma saudade. É interessante esse contato com o texto da Escritura, não é? Entendendo que Deus vai nos trazer outros textos que nós vamos amar tanto quanto, porque é a palavra de Deus. E nós vimos no livro de Levítico que o livro de Levítico é muito bem estruturado. Ele traz um tema central, que é o dia do perdão, o dia da expiação, no capítulo 16, e constrói a sua narrativa para ensinar o povo de Deus, o povo de Israel, a igreja de Deus no Antigo Testamento, como viver na sua presença. Por que isso é importante? Porque depois do jardim, o homem havia sido expulso da presença de Deus. E Deus agora, por meio do tabernáculo, que significa o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo, Deus está trazendo o seu povo de volta. E por isso eles precisam de purificação. Purificação. Então Deus está, por meio do sacerdócio e dos sacrifícios, trazendo o povo aí no tabernáculo até chegar à sua própria presença. E nos últimos capítulos nós estudamos que esse achegar-se à presença de Deus implica nesses diferentes temas. Um povo, depois de purificado, vive uma vida santa. Eles têm um sacerdócio santo e ofertas santas. E agora, nesse grupo de capítulos que estamos estudando, Deus traz para o seu povo a verdade de que nós precisamos ter um tempo santo. Esse é o nosso tema. Afinal de contas,
Quem é o dono do seu tempo? Pensa aí no seu dia a dia. Como é que funciona a sua vida? Quem que organiza o seu cronograma? Eu sei que quando a gente tem emprego com hora marcada, horário fixo, né? A gente diz, eu preciso chegar nesse horário, eu vou sair nesse horário, eu preciso fazer tal coisa. Mas quando você está com o seu tempo, abre aspas, livre, você gosta de ter a sensação qual? Eu sou dono do meu tempo, agora eu vou fazer as coisas que eu quero. Senti uns sorrisos aqui na frente, assim, é santa ilusão, né? Tem muita coisa ainda para ser feita. Mas o que Deus nos ensina aqui nesse texto, meus irmãos, é como é que nós devemos organizar a nossa vida em torno do tempo dele. É interessante porque às vezes a gente lê o livro de Levítico e fala assim, gente, Deus fica restringindo a gente de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. É o contrário, irmãos. Deus está dizendo, façam essas coisas porque essas coisas vão ser bênção para você. É interessante, irmãos, como Deus se preocupa. Como Deus se preocupa. Deus se importa com a sua comida. Deus se importa com a sua bebida. Deus se importa com a sua saúde. Deus se importa com a sua pureza. Deus se importa com seus filhos. Deus se importa com os detalhes. Deus se importa com a sua santidade e Deus se importa com o seu tempo. Sabe por quê? Porque Ele nos criou como um povo que busca alegria. E os sábados do Senhor, que nós vamos estudar aqui hoje, eles não são para nossa restrição. Eles são para nossa alegria. Nós somos gente que busca alegria e não encontra alegria verdadeira, porque a alegria verdadeira só se encontra no Senhor. Verdadeiro prazer só se encontra nele. Então Deus nos compele a construir uma vida ao redor desse prazer nele. É para isso que servem essas datas. É para isso que existe o Shabat. É para isso que existe o descanso. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, nós somos chamados a esse descanso com Deus. O texto que nós lemos lá no capítulo 2 de Gênesis, versículos 1, 2. Exatamente isso. Deus cessou de fazer para que nós pudéssemos, junto com Ele, crescer nessa distribuição do tempo. Tempo de alegria, tempo de prazer nele. É isso que deve acontecer. É para isso que Deus nos deu esse calendário. Santo e abençoado calendário de Deus. Então coloque seu coração agora para aprender a respeito do tempo do Senhor. Primeira coisa que a gente aprende nos versos que nós já lemos é que nós precisamos aprender a celebrar o Criador da criação. De novo, quem está falando é o Senhor diz a Moisés, e Moisés como mensageiro diz, fale aos filhos de Israel e diga-lhes as festas fixas do Senhor. E aqui a primeira coisa importante, essas festas não são nossas, são de quem? As festas são fixas do Senhor, são as festas deles. Olha ali o verso 2 como termina. São essas as minhas festas. E se Cristo, se Deus é o sentido da nossa vida, nós vamos nos alegrar no quê? Na festa ou nas festas de Deus. Então o que Deus está nos chamando aqui nesse capítulo inteiro, meus irmãos, é ordenar a nossa vida pelo culto e pela adoração. Essa foi a intenção de Deus desde a criação. São santas convocações. Convocação não é um negócio voluntário. Convocação é uma coisa que Deus nos chama a fazer. E é interessante porque o povo aqui ainda estava no deserto, chegando à terra, e o texto diz assim, vocês vão fazer isso onde vocês morarem, vocês vão viver, vocês vão proclamar, vocês vão chamar essas festas para se alegrarem. Festa.
É festa. É tempo de alegria na presença de Deus. E existe um dia desses, que é a primeira festa que aparece, que na verdade é o 7º dia da semana. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia será o sábado de descanso solene. A língua hebraica, ela não tem superlativo como a gente usa. Então, quando ela vai usar um superlativo, ela usa igual essa expressão do tabernáculo, é o santo dos santos. Aqui, essa expressãozinha ali, sábado de descanso solene, no original é o sábado dos sábados. É o dia do Senhor, é uma santa convocação na qual nós somos chamados a sair das rotinas que nós temos para uma dedicação especial diante do Senhor, não importa onde, na verdade, mas junto com o povo de Deus. É interessante esse contraste que a Bíblia traz, porque as festas são do Senhor, o sábado é do Senhor. E Deus diz que nesses sábados, nessas convocações, nós vamos ter alegria. Mais à frente um pouquinho, Levítico 26, o texto diz assim: guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então eu vou abençoá-los. Deus não nos chama no sábado para nos restringir. Deus nos chama à santa convocação para que nós tenhamos alegria, para que nós tenhamos abundância, para que nós nos alegremos diante dEle. Se para você o dia do Senhor é um peso, é uma coisa com que você se arrasta, tem uma coisa aí faltando, irmão, tem uma coisa faltando, irmã. O dia do Senhor é um dia de alegria na presença de Deus, feito para Deus e feito por Deus, é dele para o seu povo. E muitas vezes a gente diz assim: eu não vou ao culto. E a razão é porque eu estou cansado. Irmãos, não existe descanso igual a esse para o povo de Deus. Não existe. Sem o culto e sem a adoração, nós vamos viver exaustos. Sem Cristo no centro da nossa adoração, com a comunidade do povo de Deus, nós vamos viver cansados. Esse não é um dia de restrições, mas é um dia de abundância. O próprio Senhor Jesus disse isso quando eles precisaram lá colher algumas espigas, porque estavam com fome no sábado. E aí os fariseus, no seu legalismo, começaram a dizer: não pode, o que eles estão fazendo? E Jesus responde muito claramente, Marcos capítulo 2, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Senhor Jesus, irmãos, é o Senhor do nosso descanso. E juntos nós celebramos o Criador que sustenta a nossa vida em torno da adoração. Aqui nós somos lembrados da palavra de Deus, aqui nós falamos a palavra de Deus. Eu vi um videozinho do pastor Jonas Madureira essa semana, muito interessante. Ele falando que teologia se faz na segunda pessoa. Quando eu trato Deus como Ele, terceira pessoa, Ele está fora. Eu estou tratando de alguém distante. A gente está sempre com os olhos no lugar errado, sem encontrar descanso, porque nós deixamos de fazer aquilo que a Escritura obviamente nos ensinou, que nós como povo de Deus devemos nos reunir para celebrar o Criador. Esse é a primeira instrução que nós recebemos nesse capítulo. Mas ele é longo e ele nos dá várias instruções. Verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa do Senhor.
E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação, não façam nenhum trabalho nesse dia. O que Deus está ordenando aqui? Deus está ordenando aqui o povo de Israel a celebrar a libertação da morte. A Páscoa foi isso. A Páscoa foi a libertação dos primogênitos no Egito, quando o povo de Deus foi chamado a imolar o cordeiro pascal, pintar os portais das suas casas com o sangue, para que os seus primogênitos não fossem mortos. Por que será que Deus mandou fazer uma cerimônia desse jeito? Isso tem a ver com as religiões dos egípcios. Sabe o que os egípcios faziam nos portais das suas casas? Eles colocavam nos portais das suas casas os nomes das divindades. Eles colocavam nos portais das suas casas os feitiços para que espíritos maus não entrassem na sua casa. Aí tem isso na nossa cultura, não tem? Coisas de porta, a mais comum dela é colocar vassoura, lembra, né? Colocar vassoura atrás da porta, não sei o quê, não sai pela outra porta porque se você entrou por uma, né? São coisas, são resquícios desse misticismo bobo que existe na cultura, em falsas religiões. O sangue no portal das casas era uma tinta cobrindo o misticismo, cobrindo aquela falsa religião, dizendo só tem um que pode te proteger e te livrar da morte. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim então os egípcios, os judeus estavam dizendo assim: eu nego essa falsa religião. Eu nego essas coisas que não são a verdade de Deus. E eles eram lembrados que Deus os livrou da morte. Mas os nomes escritos nos portais dos egípcios, os nomes dos deuses grafados nas portas do palácio de Faraó, não livraram os filhos dos egípcios da morte. Eles morreram. Morreram porque negam ao Deus Criador e ao Deus Libertador. É interessante que no livro de liturgia do povo de Deus só tem um versículo sobre a Páscoa. Pastor, é tão importante, por que só tem um versículo? Porque está tudo descrito lá no livro de Êxodo. Então todas as cerimônias estavam lá. Mas agora eles precisavam lembrar quem é o libertador da morte. E nós, irmãos, nós precisamos lembrar que na Páscoa, que nós vamos celebrar aqui hoje, tá? Isso aqui é a Páscoa, a ceia do Senhor é a Páscoa. Nós vamos ser lembrados que o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Que Ele nos preparou essa refeição para que nós fôssemos lembrados de que só tem um que pode nos livrar da morte, que é Jesus Cristo. É muito interessante como Deus controla o tempo e a história, não é não? De todos os 365 dias do ano, qual o dia que Deus escolheu para Jesus ser crucificado? Na preparação da Páscoa, como um cordeiro pascal. Irmãos, Deus está no controle da história. Deus está no controle dos dias. Deus está no controle do tempo. Eu não estou. Eu não consigo controlar as coisas. Deus controla as coisas. E Ele nos deixou então essa mesa, para que em primeiro lugar nós fôssemos lembrados de que nós temos um Cordeiro Pascal. A segunda festa que aparece é a festa dos pães sem fermento. Também já foi descrita no livro de Êxodo. Aqui ela vem com mais detalhes. Se você tiver interesse em ver todos os detalhes, vá nas exposições de Êxodo ou nas exposições do próprio livro de Levítico e você vai encontrar os outros detalhes.
Essa festa, ao longo do tempo, no judaísmo, ela ficou emendada. Por quê? Porque é na sequência. Uma é no dia 14, a outra é no dia 15. E aqui um detalhe importante, irmãos. Veja só, a festa era num dia do mês. Não é? Vamos pensar aqui que fosse no mês de março. Ela era sempre no dia 14 de março. Não importava se caía na segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Ou domingo, no caso. Do 1º ao 7º dia. E quando começava uma festa, no meio da festa sempre tinha o quê? Um sábado também. Dependendo do dia que ela começasse, não é? Então, se você tem dúvidas lá na cronologia da morte e ressurreição de Jesus, e outros teólogos já levantaram isso no passado, é muito provável que Jesus, tendo morrido na preparação da Páscoa, possa ter morrido no outro dia que não fosse a sexta-feira, chamada Santa. Por quê? Porque a Páscoa podia cair qualquer dia da semana. Aparentemente, ela caiu, talvez, na quinta-feira. E aí isso explicaria melhor os 3 dias que Jesus ficou até a ressurreição no 1º dia da semana. Mas isso não é fonte, não é o fundamental, não é o principal. O fato é que Deus emendou na festa da Páscoa a festa dos pães sem fermento. E tem a ver com a Páscoa. O que foi isso? É um festival, uma festa de alegria, na qual o povo não podia usar fermento. E isso deveria lembrar o povo a maneira rápida com que Deus os havia libertado da escravidão. Então essa segunda festa era para lembrar o povo todos os anos que eles haviam sido escravos no Egito, mas que Deus soberanamente, miraculosamente os libertou da escravidão. Mas isso era para o povo judeu e para nós. O que isso tem a ver? Ora, tem tudo a ver, irmãos. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos vendidos a Satanás. Nós éramos escravos da nossa própria carne, mas Cristo veio para nos libertar de todas essas coisas. Como muito bem diz o texto da Escritura, Jesus nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E se o Filho nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Então, olha só, que oportunidade Deus nos colocou aqui hoje, para que nós nos ajuntássemos e juntos nós nos lembrássemos do quê? Primeiro, que nós temos um Criador. Segundo, que nós temos um libertador. Terceira forma que Deus nos ensina a viver em paz no tempo de Deus é quando a gente aprende a antecipar a providência. Por que nós somos a geração da ansiedade? Porque nós não cremos na providência. Então a gente vive ansioso. A gente é ansioso porque a gente não tem fé. É simples assim, irmãos. Veja só o que diz o texto. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Esse o moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Esse é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Querem saber dos detalhes dessas diversas ofertas?
Estão todos lá nas exposições anteriores. Meu foco aqui, o nosso foco aqui hoje, é lembrar que esse é o festival das primícias. E isso é quando começava a primavera. E esse festival antecipava a colheita que ainda haveria de vir. Então, terminado o festival, a festa da Páscoa, terminada a primeira semana, a primeira festa dos pães sem fermento, agora vinha então a festa das primícias, o primeiro festival da primavera. O que isso significa? Significa que ia começar a colheita. E quando os primeiros elementos estivessem ali prontos para serem colhidos, a primeira coisa devia ser trazida a quem? Ao Senhor. Talvez os celeiros já estivessem vazios. Talvez a despensa já não tivesse muita coisa. Talvez estivesse crescendo a ansiedade. Será que a colheita esse ano vai ser boa? Será que virão as chuvas boas para colhermos? Será que o tempo estará apropriado? Será que quando tiver tudo maduro não vai cair a chuva? Esse é um dos terrores daqueles que colhem. A chuva no dia da colheita é a pior coisa que pode acontecer. E antes de fazer qualquer coisa, eles tomavam daquelas primícias e traziam diante do Senhor. Há muitos fazendeiros que fazem isso. Eu li uma história bonita do sogro de um teólogo muito famoso, que lá na sua chácara encontrou o seu sogro orando, ajoelhado, diante de um pé de pêssegos. Simplesmente dizendo: Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor nos dá com abundância. Como não agradecer primeiro a Ti, Senhor? Percebe, irmãos? Deus é o dono do tempo, Deus é o dono da colheita, Deus é o dono dos frutos. Quando nós não reconhecemos isso, nós não enxergamos a verdade de Deus e nós não temos descanso. O nosso descanso, ele só pode estar no Senhor. Uma das coisas que talvez nós tenhamos transferido dessa prática é o famoso dia de ação de graças que os peregrinos instalaram lá nos Estados Unidos. Os peregrinos saíram da Europa para a costa leste dos Estados Unidos. Chegaram lá para começar uma nova nação. Só que o clima era muito diferente. E eles sofreram muito, passaram muita fome, até entenderem as estações. Quando eles finalmente conseguiram ter as suas primeiras colheitas de fato, eles criaram o dia de ações de graças, o dia em que eles trazem diante do Senhor o reconhecimento da providência. Antecipe isso, irmão. É a providência do Senhor sobre a sua vida. Aprenda isso e seu coração vai viver bem diferente, irmãos. Tudo pertence ao Senhor desde os primeiros frutos. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a obra de Cristo? Irmãos, a Bíblia não deixa perder nada. Não tem detalhe que se escape dessa Santa Escritura. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz assim, versículo 20, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Talvez um dos grandes temores que nós tenhamos seja da morte. E o que a Escritura está dizendo é que nós não devemos temer nem a própria morte, porque nós já temos a antecipação das primícias na ressurreição de Cristo, irmãos. E assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meus irmãos, esse texto está falando de mim, esse texto está falando de você. Nós já temos as primícias. Ele é a primícia dos mortos, para garantir
a nossa ressurreição. Por isso, ao organizar o seu tempo e a sua vida, organize-a no calendário de Deus e no tempo de Deus. Você sabe quando você vai morrer? Eu não sei. Você não sabe. Mas eu tenho uma garantia da parte de Deus de que haverá uma ressurreição. Aprendam a desfrutar da providência. Muitas vezes Deus coloca essas coisas nas nossas mãos e nós não encontramos paz. Olha só o verso 15 a 20. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocaustos ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável. Deixa eu explicar essa primeira parte. Nós estamos falando aqui daquilo que passou a ser chamado a festa do Pentecoste, a festa dos 50 dias. Por quê? Olha só como o número 7 é importante. Né? Aparecem festas de 7 dias, 7 cordeiros e assim por diante. Deus queria deixar impregnado na mente do povo essa necessidade de guardar todas essas coisas. Então, terminava a festa das primícias. Eles deviam pegar um sábado imediatamente depois. Por que funciona desse jeito? O calendário judaico, meus irmãos, ele é lunar. O Salmo 104 fala que Deus colocou a lua para contar os anos. E aí eles criaram um calendário lunar. Só que o calendário lunar tem um problema. O ano judaico, ele tem menos dias do que o nosso. E para consertar isso, a cada 19 anos, o ano tem um mês a mais. Se a gente já consegue se perder no nosso, imagina no deles, né? É bem confuso mesmo o chamado calendário lunar, porque os dias são mais curtos, e aí o ano, e assim vai. Muito bem, o que acontece? A festa era num dia fixo, dia 14 do mês era a Páscoa. Aí vinha a festa das semanas, né? E aí vinha a festa das primícias. Aí o texto fala assim, espera um sábado chegar. Quando chegar o sábado, aí você conta 7 vezes 7, 49. O próximo dia, depois do sábado, é o Pentecostes. É o 50º dia. E o povo deveria celebrar, aí sim agora, a colheita. Na festa das primícias era o quê? A antecipação da colheita. 50 dias depois, teria terminado a colheita. E agora então eles viriam diante do Senhor celebrar esse dia cheio da graça. O que acontece nesse dia? Várias ofertas. Verso 19. Ofereçam um bode como oferta pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E no mesmo dia se proclamará que vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem de geração em geração. E então, quando fizerem a colheita, é a festa da colheita, o Pentecostes, vocês não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor Jeová, o Deus de vocês. O que Deus está ensinando aqui o seu povo? Primeiro, antecipa a colheita. Agora, celebra a colheita. Não seja egoísta. Essa é uma primeira coisa. Aprenda a compartilhar da providência de Deus. Mas quer ver como Deus está no controle do tempo? O que aconteceu, irmãos, depois da morte de Jesus?
50 dias no dia do Pentecostes. O derramar do Espírito Santo. Leia lá no livro de Atos. Veja a colheita que Deus deu para aquele povo naquele dia. Mais de 3.000 se ajuntaram à igreja de Jesus quando aquele Santo Espírito de Deus foi derramado, foi compartilhado, foi dado a todas as nações, foram dados os dons do Espírito, para que nós compartilhássemos. Quando a igreja se torna egoísta, irmãos, quando a igreja começa a olhar só para o seu próprio umbigo, quando ela olha só para si mesma, ela perde o seu sentido, ela perde o seu Pentecostes, ela perde o seu dom de dar, de evangelizar, de ver os frutos, irmãos. Você já parou para olhar aqui na sua igreja quantos frutos Deus nos deu ao longo dos anos? Quantas pessoas o Senhor Jesus trouxe à fé? Você já parou para pensar como Deus pode te usar ao fazer isso? Ao compartilhar da providência santa de Deus? Nunca se esqueça disso. Próxima lição. Versos 23, 24 e 25. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombeta. Santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. No judaísmo, eles tinham 2 calendários, ou 2 anos. Tinha um ano religioso e tinha um ano civil. O ano religioso está começando aqui nessa festa, a chamada Festa das Trombetas. É quando começava um novo ano, eles deveriam lembrar que Deus é o Senhor do tempo. Lembrem-se disso. Lembra lá de Gênesis capítulo 1? Deus colocou o grande luzeiro e Deus colocou o luzeiro menor para governar o tempo, as estações, os dias e os anos. Nós não podemos olhar. O que é idolatria? Idolatria é quando a gente olha para a criação de Deus e a gente não consegue ver o poder de Deus e a gente passa o quê? A adorar a criação, a criatura, no lugar do Criador. A gente tem essas coisas também, não tem? Olha, o ano novo vai chegar. A gente fala tanto de ano novo, né? Tem que ter aquela festa, tem que comer lentilha. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra, porque um dos meus pratos preferidos na vida é lentilha. Tudo bem. E eu não me chamo Isaú. Olha, vai passar o ano novo. Tem que ser... Qual que é a roupa, gente? Tem que ser de branco. São os misticismos dos tempos, irmãos, que a gente vai absorvendo, as pessoas vão absorvendo essas coisas tolas. Mas o texto da Escritura é muito claro em dizer que havia uma santa convocação. Estejam diante de Deus. O ano novo está chegando, um novo tempo que pertence ao Senhor. Nós precisamos aprender a entregar o nosso tempo a Deus. Mas isso não passa em branco também não, irmãos. Essas trombetas têm um significado para nós. O nosso Pentecostes já veio. E agora nós esperamos o Senhor. Nós aguardamos o nosso Redentor. Nós vivemos para isso, irmãos, para aguardar esse Redentor santo, belo, que vai voltar para o seu povo, para a sua igreja. Por isso eu posso entregar todo o meu tempo para Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses que é no ressoar da trombeta que o Senhor vai aparecer nos ares, o povo de Deus vai ver, os mortos vão ressuscitar. E o povo de Deus vai subir para estar com Ele
eternamente. É a santa convocação de Deus para o seu povo. Então, nesse calendário, acontece as trombetas. Logo depois das trombetas, vem sempre aquele dia que nós já estudamos. O Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do arrependimento. Verso 26. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação. É o dia sagrado para fazer a expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso para vocês. E vocês se humilharão. Da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão este sábado, este Shabat. Irmãos, não existe descanso no pecado. Não existe descanso no pecado. O descanso, ele só existe no perdão de Deus. E esse dia representa o dia em que Jesus levou os pecados do seu povo. Às vezes as pessoas perguntam: mas pastor, mas não é a Páscoa, não é o dia da... Irmãos, essas coisas todas, elas se fundem num certo sentido. Sabe por quê? Porque a Páscoa, o Cordeiro Pascal, o sangue não era levado até o Santo dos Santos. Lembra? O Cordeiro Pascal era consumido pela família e o sangue era usado nos rituais, mas ele não era levado ao santo lugar. Só no dia do Yom Kippur é que aquelas cortinas se abriam e o sumo sacerdote entrava para derramar o sangue sobre a arca, a tampa da arca, o chamado caforé. Era o nome em hebraico, a tampa da propiciação. Tampa da propiciação. E é nesse dia da expiação, no Antigo Testamento, que nós vemos Jesus, então, levando os nossos pecados embora. Porém, o texto sempre diz que é em humilhação. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. A Escritura é muito séria, é interessante, veja que o texto diz assim: qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será eliminada do meu povo. A ceia, no Novo Testamento, o que o apóstolo Paulo nos diz sobre a ceia? Que alguém que comer de modo indigno, recebe o quê? O juízo de Deus. Daqui a pouco nós vamos servir a ceia, eu vou cercar essa mesa, eu vou dizer: se você está aqui e não está em arrependimento pelo seu pecado, não coma e não beba, porque é juízo de Deus sobre a sua vida. Se você não está disposto a deixar os seus pecados, não coma e não beba. A Escritura não brinca com o pecado, irmãos. A Escritura não brinca com essas coisas. As instruções aqui são severas de tirar do meio do povo. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, não é à toa que há muitos que morrem por causa do pecado. Próxima festa, irmãos, estamos chegando lá no fim. Nós precisamos lembrar da dependência de Deus. Verso 33, o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse 7º mês, será a festa dos tabernáculos, a festa das tendas ao Senhor. Durante 7 dias. No primeiro dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho.
Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É uma reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São essas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, das dádivas de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Querem saber o que são o holocausto, oferta queimada, oferta, dádiva, etc.? Está em todas as outras exposições. Qual é o ponto aqui? A festa das tendas ou dos tabernáculos. Veja bem, essa festa celebrava a provisão de Deus no deserto. Lembra que o povo passou caminhando no deserto durante 40 anos até entrar na terra prometida. E aí então, quando chegassem na terra, aos 15 dias do 7º mês, veja só que é o 7º, 7 é sempre importante, tá? Aqui nós saímos das festas da primavera para as festas do outono. Então, no 7º mês, o que vai acontecer? Vocês fazem uma santa convocação e durante 7 dias vocês lembrem e celebrem o que Deus fez com vocês no deserto. Veja bem, o povo estava escravo no Egito, Deus os libertou da escravidão, mas o coração era ruim, gente, o coração era duro. E eu já falei isso para vocês, a gente olha para o povo de Israel e fala assim, ô povinho, né? Não são eles não, somos nós mesmos. A ingratidão nossa é igual a deles. Deus tirou da escravidão, eles chegaram lá no Egito e ficavam, mas as cebolas do Egito, as carnes do Egito. E Deus alimentando o seu povo, constantemente, fielmente. Eles puderam depender. Isso está onde? Isso está refletido também lá na oração do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito bem. O que era essa festa? Eles deviam pegar folhas, frutos aí das suas plantações e deveriam durante 7 dias sair da segurança da sua casa de pedra, de barro, seja do que fosse a casa, e morar junto com seus filhos na tenda. Carol, seu pai já fez uma festa de barraca com você? Já foi acampar? Tia Cleo fez? Toda criança lembra disso, gente. Nem que fosse aquela barraca dentro da sala. Toda criança, um dia ela quer fazer esse negócio. E fica marcado. Deus sabe como é que a gente funciona. Ele fala assim, pega a sua família, pega os seus filhos, faz uma tenda do lado de fora. Ainda a estação seca, não começaram as chuvas, então não precisava ser um negócio muito elaborado. Faz essa tenda e fica com seus filhos. Eles nunca vão esquecer. E eles vão perguntar para você, pai, por que a gente está morando na tenda? Que negócio divertido. E eles tinham então a oportunidade de contar a história da providência de Deus e da dependência que eles tiveram no deserto. E é isso que nós temos que lembrar, irmãos. Nós vivemos muito confortavelmente nas nossas casas de concreto, tijolo, pedra. E a gente começa a ter segurança nessas paredes. A gente começa a achar que esse é o abrigo de fato. Eu oro constantemente, eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado pelas paredes que me cobrem. Mas eu lembro que tem gente que não tem paredes. Eu lembro que tem gente mesmo tendo parede, não sabem confiar e depender do Senhor. E por isso não tem alegria. O final da narrativa nos mostra isso. Ainda é a festa dos tabernáculos, ainda é a festa das tendas. Vejam o texto. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias.
No primeiro dia e no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem a festa do Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo, de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão essa festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E assim, Moisés declarou as festas fixas do Senhor. Nessa festa, irmãos, nós aprendemos quem é a nossa providência. Nessa festa nós aprendemos sobre o Senhor Jesus. Essa festa que celebrava 40 anos de providência de Deus no deserto. É aquilo que deve nos lembrar Filipenses 4,19. E o Senhor Deus nos suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. É em Cristo que eu tenho a providência. Por isso o apóstolo Paulo também diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, irmãos. É uma ordem. É uma celebração de tendas. Para nos lembrarmos que o que nos segura aqui nesse mundo não são as coisas desse mundo, senão a própria providência de Deus. Própria providência de Deus em Cristo Jesus. As 7 festas mais o Shabat. Deus ordena o nosso tempo. E Ele diz, vocês vão ter um descanso quando souberem aproveitar esse tempo. Na Páscoa, Jesus morreu pelos nossos pecados e nos liberta. Nos pães sem fermento nós somos separados do pecado. Nas primícias, Jesus ressuscita dentre os mortos. No Pentecoste, nós recebemos a colheita do Espírito. Nas trombetas, nós somos chamados a lembrar que o tempo é de Deus. No dia da expiação, nós recebemos pleno perdão. E nos tabernáculos, nós somos lembrados da alegria que devemos ter. O que faremos, irmãos? É muito simples. É muito simples. Aprenda a buscar a presença do Senhor. Como é que são os seus dias? Deixa eu perguntar para você. Deixa eu ser bem tacão mesmo aqui assim. Quando você acorda, você faz o quê? Com quem que você conversa primeiro? Com quem que você fala primeiro? Fala com Deus, irmão. Coloca seu coração na presença do Senhor. Dedique o seu tempo, o seu dia, suas tarefas, suas atividades ao Senhor. Não deixa de fazer isso, não. Aproveita o seu tempo. Aproveita o tempo que você está no transporte, no carro. Eu sei que agora de home office, você fala assim, não, eu estou de home office, não tem mais esse tempo. Não, ao contrário, agora você tem mais tempo. Agora você tem mais tempo. Pare durante o seu dia para falar com Deus. Não tome as suas refeições sem ações de graça, sem dizer, Senhor, muito obrigado. Está aqui, ó, comida de novo. Foi o Senhor que deu. Não termine o seu dia sem colocá-lo na presença de Deus, sem lembrar para trás e dizer assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu nesse dia. Confissão de pastor. Muitas vezes eu durmo orando. Deus não se importa que eu durma orando. Ele não se importa.
ore, fale com o Senhor, converse com Ele. Coloque o seu tempo na presença de Deus. Segundo, queridos irmãos, cultivem a sua vida, a vida da sua família, em torno do dia do Senhor. Eu fico olhando nossas crianças aqui, e o envolvimento delas com os irmãos em Cristo que ela tem, que elas estão formando aqui, que elas vão crescer com eles. Mas elas não crescem só entre elas. Vocês acham que elas estão prestando atenção em mim? Elas podem estar desligadaças assim. Mas elas estão prestando atenção, elas estão prestando atenção em você. Pais, mães, seus filhos estão aqui vendo você cantar, você se arrepender diante do Senhor, você confessar os seus pecados. Isso vai ter um impacto na sua vida e na vida dessas crianças. Não desprezem o dia do Senhor para com os seus filhos. Nós estamos em carência de adolescente. Eu não sei se adolescente é carência, mas tudo bem, né? Mas daqui uns dias, nós vamos ter dezenas deles aqui. Despreze hoje o dia do Senhor e aguarde a adolescência. E eles vão olhar para você e falar assim: quem é você para falar isso? Quem é você para me dizer vai na igreja? Eles vão lembrar. Não desprezem o dia do Senhor. Terceiro, celebre ao Senhor em todo o tempo. O ano inteiro, irmãos. A gente não precisa esperar a Páscoa, não. A gente não precisa esperar o Natal. A gente não precisa esperar o Ano Novo. A gente celebra a Deus o tempo inteiro. Isso tem que ser gravado na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa e na nossa igreja. Sistêmico. Isso aqui tem que fazer parte do meu sistema. Não é uma coisa alheia. É algo da vida inteira. E por último, não esqueça de compartilhar os dons e a graça de Deus com seus irmãos. Não esqueça de fazer isso. Mas pastor, como a gente faz isso? Aqui, começa aqui. Você tem gente para servir aqui hoje. Você foi chamado para servir. Com os dons, com os talentos, com as capacidades, com o seu sorriso, com a sua recepção, com o seu dinheiro. Muita coisa que precisa e pode ser feita, irmão. Mas tudo é por meio do povo de Deus. Nós vamos celebrar esse dom de Deus agora, que é a mesa do Senhor. Nós vamos cantar em preparação para isso, seguindo Cristo ao lugar da caveira, ao monte, ao Gólgota, para sermos recebidos com o seu perdão.